Eu quero que você me acompanhe em uma breve leitura. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 55. Evangelho segundo Lucas. Eu quero trazer aqui uma palavra antes de tomarmos a ceia do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo de número 55. Apenas esse versículo, para que nós possamos refletir sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. A igreja pode ler, por favor? Todos, 1, 2, 3. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Eu quero que você repita o tema dessa palavra. De que espírito você é? Agora mude, coloque na primeira pessoa. De que espírito eu sou? Tome o seu assento. Eu quero conversar com você sobre esse tema. De que espírito eu sou? Irmãos, o contexto do capítulo 9 de Lucas é maravilhoso. Porque nesse capítulo Jesus sobe o monte da transfiguração. E ali no alto daquele monte ele se mostra como Deus que ele é. Poderoso. Os apóstolos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, ficam encantados e veem a glória, querem morar no alto daquele monte. Eles veem Elias, veem Moisés e algo sobrenatural. Eles têm uma experiência poderosíssima no alto daquele monte. Quando eles descem daquele monte, todos cheios de Deus, nessa alegria gostosa que a gente estava vivendo aqui agora, de adoração, de presença, de mover de Deus, os outros 9 apóstolos estavam lá com um problema seríssimo de um jovem tomado por demônios, e não conseguiam expulsar, porque era uma legião. Existem possessões que é um demônio. Existem possessões que podem ser 8 demônios, porque a Bíblia diz que quando sai, ele volta. E se o cristão ou quem foi liberto não vigiar, aquele espírito mal vem e traz mais 7, então são 8. E existe esse caso aqui de uma legião. É por isso que existem pessoas oprimidas e possuídas que dão muito mais trabalho, não é? Tem espírito que são mais vulneráveis no sentido espiritual, e existem entidades tão poderosas que a Bíblia diz que elas estão amarradas no abismo, porque se soltar, o mal que elas fazem é muito grande. O certo é que o que acometia aquele moço, inclinando ao suicídio, ora na água, ora no fogo, era uma legião. Eles não conseguem expulsar. Jesus chega e determina que aqueles demônios saiam daquele garoto. Eles continuam. E Jesus diz assim: olha, agora nós vamos para Jerusalém. Eu preciso ir em Jerusalém. Eles, com aquela experiência tremenda do monte da transfiguração, no pé do monte uma libertação poderosa, eufóricos, vão caminho afora, até que eles chegam em uma aldeia de samaritanos. E Jesus, muito prudente e organizado, com o propósito de ir a Jerusalém, ele mandava um arauto ir na frente, um mensageiro.
Aquele mensageiro ia na frente avisando, preparando o caminho. Olha, vem uma comitiva aí de tantas pessoas, onde vai dormir, onde vai passar, como que é. Desse jeito. Quando eles anunciaram naquela aldeia que Jesus ia passar, a Bíblia diz que eles não receberam Jesus. E eles mandaram dizer o seguinte: diga para ele que o aspecto dele é de quem vai para Jerusalém, é de judeu. E samaritano e judeu não se dão bem. Nós não aceitamos ele passar aqui na nossa aldeia. Já imaginou? O verbo de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, ser impedido de passar numa singela aldeia de samaritanos. Quando a notícia chega, amados, criou ali um burburinho. Tiago e João, que estiveram no alto do monte, e que não por acaso eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, eles eram esquentados, eram sangue quente. Quando a notícia chegou dizendo: eles não vão deixar Jesus passar, e se entrar vai queimar pneu lá na estrada, não vai deixar Jesus entrar, vai ter barricada. Tiago e João disseram: Jesus, o Senhor quer que nós dois oremos? Depois daquela experiência do monte, irmãos, eles estavam cheios, né? Olha só, eles se comparam a Elias. Jesus, o Senhor quer que nós dois oremos para cair fogo do céu e acabar com essa corja de samaritano? Porque Elias orou e caiu fogo do céu, e nós temos fé que se orar vai matar todo mundo. Amados, aí vem o texto que nós lemos. Voltando-se Jesus, porém, para eles, Tiago e João, os repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu quero trazer uma palavra que há muito tempo Deus tem colocado no meu coração, não o texto, mas a ideia. E eu quero saber de que espírito você é. Porque infelizmente tem muita gente no nosso meio que não sabe qual é o espírito que manda nele. Ora ele age de um jeito, ora ele age de outro, no meio ele age de um jeito, em outro meio ele age de outro. Tem gente que o espírito que manda nele, que é dono dele, depende das circunstâncias. Se a circunstância for boa, é o Espírito Santo, está tudo bem. Se for ruim, irmão, aí é espírito da morte, é espírito da vingança, do palavrão. Se for, e os espíritos não faltam. De que espírito você é? Quem manda em você? Amados, Deus falando através do profeta, ele fala que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. E eu, na qualidade de sacerdote e pastor desse lindo e grande rebanho, saudável rebanho, que está sempre crescendo em número e em qualidade, eu me vi na obrigação de trazer uma palavra para a igreja hoje. E não por acaso aqueles mais ligados viram que tem uma bandeira do Brasil como fundo do que nós estamos falando. De que espírito você é? Nós estamos, irmãos, há 27 dias para um grande feito no nosso país. Eleição, voto.
Escolha dos governantes que nos representarão. Quantos aqui concordam que o Brasil deveria e pode estar muito melhor do que está? Levanta a mão. Irmãos, o Brasil é uma terra de riquezas. O Brasil só não é primeiro mundo por conta daqueles que nós colocamos lá para nos representar. E eu vou dizer, eles não estão lá porque usurparam, eles estão lá porque nós colocamos eles lá. Sabe por que o Brasil não é um país de primeiro mundo? Porque nós entregamos o volante desse grande país e dessa nação para pessoas não habilitadas conduzir os destinos do nosso país. E aí tem gente que fala: pastor, numa noite de ceia o senhor vai falar de política. Eu não vou falar de candidato e nem de partido, eu vou falar de política. E quando o assunto é política, eu aprendi que tem 3 tipos de gente. Tem aqueles alienados ou alheios que não querem saber. Não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E é sempre governado por aqueles que querem saber e estão lá. E é interessante porque a lei vem e ele tem que cumprir. E abre mão do direito que tem de eleger o seu representante. Anular voto, votar em branco. É omissão. É não cumprir o nosso papel de cidadão, de cidadania. Então ser alheio ao processo, não querer ouvir, não pesquisar, não olhar, aquela causa que é contra a igreja, ele votou a favor ou contra? Qual escândalo o nome dele estava envolvido? Deixa eu ver isso daqui. Não podemos ser alheios. Segundo tipo de gente, é aquela pessoa que participa. Ela conhece, ela vota, ela tem um grupo, ela tem quem o representa. Quando ela precisa, ela tem o vereador que ela busca, ela tem o deputado, ela tem o parlamento, ela tem representatividade. E o terceiro tipo de gente é aquele tipo de pessoa que é engajada. O que é isso? É aquela que quer ser, é aquele grupo que trabalha para eleger alguém. Em que grupo você está? Dos alienados? Eu odeio isso. Dos envolvidos? Olha, eu não tenho partido, ainda que tenha, é um direito, mas eu escolho bem o meu representante. Ou eu sou daquele que sou engajado, não tem problema. O certo é que o cristão e a política é uma realidade. E nós sofremos porque não sabemos de qual espírito nós somos. E eu quero conversar com você, até porque um dia Deus vai requerer isso de mim. E eu não quero ser pesado por conta disso. Aristóteles diz que o homem pode ser apartidário, mas jamais deveria ser apolítico. O que é isso? Eu não preciso ter partido. Eu nunca me filiei. Eu não estou dizendo para você não se filiar, mas eu sempre estive no meio, sabendo quem eu gostaria que lá estivesse. E eu concordo em número, gênero e grau com isso daqui. Eu não preciso ter partido, eu preciso ser político. A palavra político vem de polis, cidade. Cidade é uma região, cidadão é quem nasceu naquela região, cidadania é quem tem o direito, porque nasceu naquele lugar. E o político é aquele que executa a administração da coisa pública. É legítimo, é bonito. Nós precisamos de bons políticos, cristãos, homens e mulheres de Deus. Quem disse que é pecado? Quem disse que política é coisa do diabo, é coisa do homem? Não é. A politicagem e a corrupção sim, a política não. Lá na Grécia, quando surgiu essa ideia da polis, da cidade, é que veio a palavra político, de polis. E quem eram os políticos? Os ricos, porque eles não tinham salários. Eram os grandes fazendeiros, porque eles administravam bem. Então ele chegava e dizia: eu vou ajudar na administração.
E eles eram os políticos. Sabe o que significa a palavra políticos? Aquele que cuida do todo, aquele que olha a causa coletiva. E eu vou dizer algo que vai impactar alguns aqui. O contrário de político, porque político é aquele que olha pelo todo. É uma palavra que ao longo do tempo ela mudou o significado. É a palavra idiotez. No grego antigo, idiota é aquele que não está nem aí para a comunidade, ele só olha para ele. A palavra idiotez significa eu só importo comigo. Eu não quero saber de bairro, de praça, eu não quero saber de câmara, de executivo, de parlamento, Brasília, que se exploda, eu nem vou lá. Enquete, mudança, não vou, alguma coisa de cidadania, eu não participo. Pastor, eu não participo mesmo. Não sou eu quem estou dizendo. A palavra para quem não quer se envolver com o todo é idiota. Por quê? Porque ele não envolve e depois sofre a consequência daqueles que envolvem. Ah, veio uma lei terrível aí, eu tenho que pagar mais imposto. Agora lá na escola do meu filho vai ter isso, aquilo. Ah, mas você colocou ou deixou de colocar alguém que te representasse. Então, irmãos, é legítimo. Nós precisamos amadurecer. O Brasil tem que sair da adolescência rebelde, de achar que não ir, que votar no macaco Simão, ou em palhaço, quem quer que seja, vai resolver o problema. Não vai. Isso não é voto de protesto, é voto de idiota. Porque eu estou delegando a alguém a capacidade que ele não tem de me representar. Se você fosse daqui para São Paulo, você colocaria o volante do seu carro na mão de uma pessoa não habilitada? Não, vai dirigindo aí, eu vou dormindo no banco de trás. Você não faria isso. Mas quando você deixa de escolher aquele que te representa, você está entregando o volante para alguém que vai escolher a estrada pela qual você vai passar. Meus irmãos, isso aqui é sério. Eu quero hoje é uma palavra pastoral, é uma palavra de ensino pastoral. Ainda bem que fluiu gostoso na hora do louvor, porque eu quero que você saia daqui hoje com conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece porque falta conhecimento. Olha o que a Constituição brasileira fala no seu título primeiro artigo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então é república, é federativo, é estado, município e Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito. Irmãos, o que é estado democrático de direito? É um estado em que o poder está na mão do povo. Estado democrático, demos, povo, kratos, poder. O poder emana do povo. Como? Você coloca alguém que te representa lá. Mas eles não vão lá porque chegaram lá e abriu o gabinete e entrou, não. É porque alguém digitou o número deles lá. Aí depois a gente põe e reclama: pastor, eu não votei. Quando você deixou de votar certo, você colocou o errado. Então todo o poder emana do povo através de representante. Olha aqui, seria como se vocês me nomeassem pastor de vocês. Não é assim, a igreja não é uma democracia, não é? É a liderança que me coloca aqui. Mas o governo brasileiro é um estado democrático de direito. Nós colocamos aquele povo lá, gente. Só que o Espírito que manda em nós, tem hora que a gente não sabe, e a gente vai lá e aperta o número de alguém
que não nos representa, porque a gente não sabe o espírito que nós temos ou que nós pertencemos. E aqui ainda diz, olha, é um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Irmãos, o que é fundamento? É a pedra fundamental, é o alicerce, é aquilo que sustenta. Quais são os fundamentos do Brasil? Está aqui, a soberania, tanto dentro do Brasil como fora em outras nações. O Brasil é soberano, ele não tem que reconhecer uma nação maior do que ele. Qual que é o número 2 ali dos fundamentos? Você consegue ler? Qual que é? O que é? Amado, cidadania é fundamento do Brasil. O que é isso? O Brasil está calcado em cima da cidadania. Eu disse que cidadania é o direito que você tem de exigir seus direitos e cumprir seus deveres. Amado, cidadania é aquilo que você pode fazer que o estrangeiro não pode: votar e ser votado, ser presidente, ser vereador, escolher. Se um gringo chegar hoje no Brasil, ele não pode votar, ele não tem título de eleitor. Você tem cidadania, você é cidadão. Como não exercer? Cidadania é dizer o seguinte: eu nasci nessa cidade, e eu vivo aqui dentro, e eu não sou idiota, eu vou participar da vida da minha cidade. Aí vem falando da dignidade da pessoa, dos valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político. Não tem um só, são vários. Então aqui estão os fundamentos do Brasil, dentre eles a cidadania. O parágrafo único desse artigo diz que todo o poder emana do povo, por meio dos seus representantes. Política é aquela pessoa, é a arte de governar. Político é aquele que representa os demais. Infelizmente, no Brasil, política virou profissão. Tem lugar que o político ele é uma pessoa engajada, né? No Brasil virou profissão, infelizmente rentável. Mas isso nós devemos mudar. Nós quem colocamos e tiramos. E eu quero então que você pense sobre cidadania. Ore para o Espírito Santo te guiar, amém? Qual é o espírito que domina você? Qual é o espírito que você pertence? Ore. A cidadania na Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, Israel é um povo cidadão. Sabe por quê? Eles pagaram um alto preço para serem israelenses. E outra coisa, ser cidadão de Israel significa ser um povo de Deus. A cidadania judaica significa teocracia. Por que Deus escolheu os judeus? Porque eles são cidadãos. Olha aqui para mim. A mulher do brasileiro está grávida, ele viaja lá para a Europa, para o filho nascer na Inglaterra, para ele chegar aqui no Brasil e falar assim: meu filho é inglês. O judeu não, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo, ele é judeu, ele tem cidadania, ele não olha o lugar que ele nasce, ele olha a etnia, de onde ele veio. Por que Deus escolheu esse povo? Porque é um povo que sempre lutou pelo país, que deu a vida, que vai lá, que está em guerra o tempo todo, mas que tem compromisso. Eu estive em Israel, irmãos, lá o povo anda atento. Os militares é um povo que ama e dá vida por aquela nação, o cidadão. Então a Bíblia está cheia de cidadania, de política. Neemias era copeiro do rei, foi ser governador de Israel, de Jerusalém. José era primeiro-ministro de Faraó. Daniel, o profeta apocalíptico do Antigo Testamento, era conselheiro de reis idólatras. O Belsazar, que viu a mão escrevendo, que bebia no cálice lá de Deus, quando o problema pegou, chama Daniel. Daniel, sim senhor, majestade. Político.
Daniel era do palácio. Isaías, o profeta messiânico, era lá de dentro do palácio. Ele era sobrinho do rei Uzias. Davi foi governador, rei. Irmãos, a cidadania e a política, nós não podemos deixar o diabo tomar conta. Nós não podemos deixar aqueles que querem acabar com essa nação fazer o que eles querem. Cidadania significa: eu faço parte de onde eu vivo, e eu vou envolver no processo. E cidadania no Novo Testamento então? Cidadania no Novo Testamento está cheio, eu vou falar só de Paulo. Todo mundo prega de Paulo em Filipos, quando tremeu e a porta abriu. O carcereiro foi suicidar, ele: não te faças isso. Atos 16, 31. Estão todo mundo aqui. Aí foram falar lá para as autoridades. Atos 16. Olha, teve um terremoto lá e está tudo aberto. Aí eles disseram: pode mandar embora, está liberto. Chegaram lá e disseram: Paulo, disseram que você está livre. Sabe o que Paulo... Gente, Paulo era um homem instruído, cidadão. Ele disse: olha, a lei fala que se eu sair daqui sem um documento dos promotores, amanhã vou ser preso de novo como fugitivo. Eu quero que eles venham aqui e me solte. Cidadão, sabe o que ele tem direito. Você já leu Atos 16 e nunca viu isso, não é? O promotor, o juiz, o homem não quer sair da cadeia não. Mas por quê? Ele diz que tem que ter um alvará de soltura, porque sem o alvará, ele vai ser preso lá na frente como fugitivo e eles vão matar ele. E ele está certo. A autoridade teve que fazer um alvará de soltura, ir lá e colocar na mão de Paulo. Aí Paulo saiu e foi para a casa do carcereiro, batizar ele e a família dele. Isso é cidadania, irmão. Sabe o que nós temos direito? O que é dever? E quando ele foi preso em Jerusalém, o soldado pegou ele e foi levar para a fortaleza para açoitar. Ele virou ali no pescoço do soldado e falou assim: ô policial, soldado, é lícito açoitar um cidadão romano sem que ele seja julgado? O soldado falou: de jeito nenhum, judeu pode, romano não. Aí Paulo fala: pois eu sou romano. E tem mais, sou romano de nascimento. Porque tinha romano que comprava o título de cidadão. Opa, para aí alto lá. O camarada foi lá no capitão, comandante da guarda, e disse: capitão, ele está falando que ele é romano. Ele não é judeu, ele é romano. Ih, rapaz, nós não podemos açoitar romano não, porque tem uma ordem do imperador que a gente pode chegar, ataque em todo mundo, menos no cidadão romano, porque ele tem cidadania romana. Aí o capitão falou assim: eu vou lá questionar ele, eu vou inquirir esse tal de Paulo. Ô Paulo, que história é essa de cidadão? Eu sou cidadão mesmo. Que cidadão o quê, rapaz? Olha o que o capitão disse para ele: para eu ser cidadão, eu paguei alta quantia. Aí Paulo balançou o pescoço, arrumou a gravata e falou assim: eu sou romano de nascimento. Eu sou muito mais legítimo do que você que comprou sua cidadania. Pronto, não apanhou. E por que não apanhou? Porque ele era cidadão, ele participava. Isso favoreceu o evangelho, irmãos. Acordemos. Jesus disse: olha, você só está aí porque lá do alto você chegou aí. Paulo em Romanos 13, toda autoridade é ministro de Deus. Eu vou dizer mais. Paulo fala que a autoridade tem espada para fazer justiça. Espada não é instrumento de fazer ninar, é de punir. O Estado tem direito, caso haja necessidade. É fato isso daqui, irmãos.
E nós precisamos acordar, porque a gente fica aqui com uma visão idiota de não participar, de fechar em 4 paredes, cantar hino só e ler Bíblia, amém. Mas nós não deixamos de ser cidadão da terra, não deixamos. O Novo Testamento está cheio disso daqui. Eu não vou ter tempo de falar tudo o que eu gostaria, mas eu deixo para você aqui um texto do John Stott. Esse cara é fantástico. Ele tem um livro que chama Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Eu não gosto de colocar esses textos assim não, mas esse texto é fantástico. Eu recomendo esse livro para os teólogos, pastores, conselheiros, políticos. Olha o que Stott fala. É extremamente importante examinar a relação entre cristianismo e política por 2 razões. Primeiro, para convencer aqueles que desconfiam. Está cheio de gente desconfiada aqui, ó. Pastor vai falar um nome aí no final, quero até ver. Quer ver onde vai dar essa conversinha? Desconfiado. Aqueles que desconfiam de que existe um movimento adequado de cristão na política. O envolvimento adequado. Então, convence. E que isso faça parte da nossa vocação cristã. Segundo, para delinear os limites da vocação, de maneira que não haja política no púlpito, de maneira que a igreja não vire comitê de um nome, de um número. Agora nós não podemos nos alienar. Eu te chamo a atenção por 2 coisas aqui. Vocação cristã, do jeito que Deus levanta uns para pastores, outros para levitas, outros para obreiros. Ele levanta crente para se envolver na vida pública, irmãos. É vocação cristã, não é pecado não. Nós precisamos de crente vocacionado, está aqui, ó, para a vida pública. Segunda coisa que eu te chamo a atenção, limite. Porque a vida política partidária nunca deve interferir entre a irmandade e a vida com Deus e o Evangelho. Tem que ter limite. Então Stott, ele é tremendo nisso daqui. Bom, pastor, como que eu escolho isso então? Esse vocacionado aí. Olha o número dele ali, ó. Primeiro, ele tem que ter vocação. Tem que gostar de gente, resolver problema para o povo. Ele tem que ter vocação. É aquela pessoa que quer ajudar, que tem uma visão administrativa. Só se dá bem como cristão na vida pública se tiver vocação cristã para ser. Segundo, ética, é crente de verdade. O Espírito que manda nele é o Espírito Santo, amém, igreja? E nós podemos ver isso, porque o fruto é que mostra o tipo de gente que nós vamos escolher. Além de ser vocacionado, tem que ser ético. Terceiro, tem que ter preparo, irmãos. O camarada começa da cesta básica, a levar irmão no hospital, a capinar lote, falar, vou votar em você para vereador. O camarada não sabe a diferença de artigo, de inciso, nunca leu a Constituição, e você vai votar nele para vereador, para criar lei. Tem que ter preparo, tem que saber o que faz, porque senão vai ser manipulado. Por aí fala, mas ele é analfabeto, mas a equipe não é. Mas quem manda, quem põe as coisas para ele tornar público é a equipe, não é ele. Então tem que ter vocação, ética e preparo. Tem que saber. Camarada se dá mal em tudo na vida, a empresa fale, a família é um caos, aí ele entra na vida pública. Deus fechou as portas para mim. Não, nós queremos aquele que se dá bem, é aquele cara que fala assim, eu vou deixar minha empresa, eu vou deixar minha vida por um tempo e vou lá servir o meu povo. Vai dirigir igreja, não dá certo, a empresa falha, a família nunca presta, aí ele quer, não vai dar certo. Tem que ser gente bem sucedida, gente que dá certo. Assim, é fácil, nós é que
não cuidamos. Eu já começo a terminar essa palavra pastoral. Qual o tema da palavra? Qual o tema da palavra? Pergunta quem está do seu lado. Fala, irmão, que espírito você é? Tem gente que não sabe de qual espírito ele é. Eu sou do Espírito Santo, irmão. Olha aqui, onde o Espírito Santo riscar, eu vou junto. Ele saiu fora, eu saio. Olha aqui, por favor. A essência dessa palavra está aqui agora. Eu chamo a sua atenção. Tem gente no nosso meio que não sabe de qual espírito ele é. Sabe por quê? Tem espírito que é contra a vida. Se o seu candidato, partido, é a favor do aborto, ele é contra a vida. O espírito que está nele é espírito de morte. Sai fora. Existem candidatos que têm o espírito contra a família. Está lá aprovando pedofilia, a ideologia de gênero, está enfiando o livro na escola, no Programa Nacional de Educação. Cadê a vereadora Lourdes? Está aqui a Lourdinha? Está aqui a Lourdes. Irmãos, eu peguei o Programa Municipal de Educação, de Ensino do nosso município, ela vereadora, quando eu li gênero, eu falei, está errado. Não conseguiram aprovar isso numa lei, aí colocou num plano nacional de educação, para vir para o estado, para vir para o município. Toda a escola tem que atender. Se o menino quer isso, quer aquilo, pode entrar no banheiro, muda de nome, faz tudo. Eu liguei para a vereadora, não foi, vereadora? Falei, vereadora, como que está esse plano? Pastor, já foi aprovado pelos vereadores, e está lá na mesa do prefeito para ser homologado. Eu falei, não pode, vereadora. Não pode, vereadora. Isso aqui é contra a família. Pastor do céu, eu devia ter mandado para o senhor antes, porque ela era da comissão. Falei, devia mesmo. Ela correu lá, conversou com os vereadores, foi lá no gabinete do prefeito, pegou o processo e voltou para a Câmara. E onde tinha gênero, ideologia, ela tira. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir, irmão, porque isso é igreja. Você acha que igreja é só chegar aqui e fazer prédio? Não é não. Os vereadores aprovaram, chegou lá o prefeito, 100. Mas existem espíritos contra a família, gente. Pergunta de novo, de qual espírito que você é, irmão? Você mostra qual é o seu espírito quando você vota naquele candidato que aprova isso daqui, ó. Qual espírito que você é? Pastor, eu sou do reteté, eu sou do Espírito Santo. Não é nada. Você vota em quem está matando criança no ventre. Você vota em quem está gaysificando os nossos filhos. O dia que eu não puder falar isso no púlpito de igreja, eu deixo de ser pastor. E está sendo transmitido ao vivo e vai para o YouTube. Porque eu não temo a verdade, eu temo o pecado. Eu não temo a verdade. Aprovando drogas e tráfico, espírito de mentira, espírito de engano. Irmão, qual espírito que domina você, rapaz? Por conta ali de uma corrupção, de um padrão de energia, você está aprovando isso daqui, matando gente. Existem espíritos contra a fé, espíritos contrários à fé. Fecha a igreja, taca imposto em igreja. Olha esse negócio, esse povo aí, nós temos que acabar. Olha aqui para mim, essa moral judaico-cristã, nós temos que acabar com ela. Eles estão dizendo isso, gente. A moral judaico-cristã é contra o desenvolvimento do ser humano como um todo. Nós temos que aprovar o incesto, a ideologia de gênero, para o cidadão ser o que ele quiser ser. Aliás, pai não pode nem levar filho na igreja, porque está influenciando. Pergunta de novo e fala, irmão, qual espírito que você é? Então para
para de votar nesse tipo de gente, porque o Espírito que está em você é o que estava em Tiago e João, não é o Espírito Santo. E eu te repreendo como pastor nessa noite, porque Jesus repreendeu eles. E se eu sou seu pastor, eu te advirto: você está com o espírito errado. Existe espírito, olhem aqui para mim, contra a nação de Israel. Irmãos, a Bíblia manda a gente orar por aquele povo. Fala que ele é povo de Deus. Quem concorda com isso, diga amém. A Bíblia fala assim: orai pela paz em Israel. Existem ideologias aí que são contra, eles querem explodir Israel. Eles apoiam tudo em volta de Israel, menos o povo de Deus. Quem for contra Israel é contra mim, porque você é contra Deus. Eu oro por Israel, eu amo Israel, e eu quero a paz dentro dos muros de Israel. E os espíritos contrários àquele povo não têm o meu voto e o meu apoio. Mas eu quero terminar, Filipenses 3:20. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos ler esse texto? Vamos, igreja. Vamos, todos. 1, 2, 3. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o... De novo, 1, 2, 3. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Olha aqui para mim, olha aqui por favor. A palavra pátria nesse texto é a palavra politelma, poli de polis. Se você tem a Bíblia na versão internacional, a NVI, não está escrito pátria, está escrito cidadania. Porque a palavra politelma ou politeumai significa cidadania. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui. A nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Agora, quando você nasceu no Brasil, você tem a cidadania brasileira. Você não perde a sua cidadania, você ganha mais uma cidadania. Então o crente, ele é cidadão do país que ele nasce. Quem é brasileiro aí? Você é cidadão brasileiro. As leis no Brasil te alcançam. Mas quando você nasceu em Jesus, quem aceitou Jesus como Salvador aí? Amém? Você se tornou um cidadão do céu. Então nós temos dupla cidadania. É ruim, hein? Cidadania brasileiro, cidadão do céu. Um dia, aquele que morreu na cruz do Calvário, preste atenção, para nos dar cidadania. E se você está achando que vai chegar lá no céu e não vai fazer nada, cruzar o braço, está por fora. Lá é cidadania no céu. A Bíblia fala que nós vamos governar com Cristo, amém? Quem já leu isso aí lá na Bíblia? Jesus vai governar com a igreja. Lá vai ter que ter cidadania. Agora, como brasileiro, nós temos cidadania aqui. Mas como cristãos e crentes, nós temos cidadania também no céu. E há 27 dias de uma oportunidade ímpar que nós temos de melhorar essa nação. Através da nossa oração, do nosso jejum e do nosso voto. De que espírito você é? Peço o Espírito Santo para te indicar uma pessoa vocacionada, ética e capacitada, que vai te representar no parlamento. Amém? Eu quero orar por você, levante a sua mão.